Bom, então vou começar a desenhar aqui a chapa que vai ser analisada. Eu fiz aqui um desenho separado com as dimensões mais detalhadas. No problema original não tem aqui esse comprimento na direção axial da barra, porque de fato no método de resolução utilizado esse fator não, esse parâmetro não influencia nos resultados, mas eu adotei aqui como sendo de 60 milímetros o comprimento desse trecho aqui da parte mais larga e a parte aqui onde depois da redução da largura, comprimento também de 60 milímetros. Bom, esse aqui é o desenho da barra completa, digamos assim, da barra original. Porém, na modelagem, eu vou utilizar aqui um desenho um pouco diferente, um desenho simplificado, que vai ser esse aqui. Tá? Qual é a diferença? Aqui, olha, tem apenas metade dessa chapa aqui. Tá? Essa é uma prática comum em elementos finitos, em modelagem por elementos finitos, nós economizarmos na quantidade de nós que vão ser utilizados no processamento do cálculo. Né? Isso está relacionado tanto a uma economia de memória do computador, né? Então, isso vai fazer com que o resultado seja processado de uma forma mais rápida, né? Isso vai reduzir também a dificuldade na interpretação dos resultados, na análise, no tratamento dos resultados. Tá? De fato, para esse problema em específico, tá? Isso não seria essencial, digamos assim. Mas já é praxe, tá? Na modelagem de problemas finitos, nós adotarmos essas medidas. Para problemas mais complexos, é necessário nós fazermos isso. Tá? E por que eu fiz essa redução? Qual foi o critério que eu adotei, né, para reduzir essa geometria original para essa geometria que vai ser modelada? Bom, basicamente são dois princípios que eu adoto. Um que é o relacionado à simetria geométrica, digamos assim. Então, imaginando um eixo Y passando bem no meio dessa barra, observe que esse eixo Y vai ser um eixo de simetria. E, além da geometria, a própria carga é simétrica, considerando que é uma força concentrada atuando no eixo da barra, né, aqui bem no meio da barra, e essa carga ela não está mais para um lado do que para o outro. Né? Eu posso considerar que a distribuição dessa carga, né, ela se dá de forma igual à esquerda e à direita do eixo de simetria. Então, eu tenho uma simetria tanto da geometria quanto do carregamento. Então, esses eixos de simetria, quando são identificados, eu posso modelar apenas um dos lados da estrutura. Tá? Um outro critério, né, que eu acabei esquecendo de citar aqui também, é relacionado aos apoios. Tá? Então, os apoios, aqui, se eu tivesse, por exemplo, só um dos lados apoiado, ou apenas uma das metades aqui da barra, né, apoiada aqui na base, eu não poderia fazer essa redução da forma como eu fiz. Então, em todos os aspectos que a gente imaginar, no carregamento, na geometria, nas condições de contorno, que são os apoios, né, a barra ela é simétrica. Tá? Com base nisso, eu concluo que os resultados observados aqui, por exemplo, nesse cantinho aqui, à esquerda, vai ser o mesmo resultado observado no equivalente aqui à direita. Tá? Então, quando eu identifico esse tipo de simetria, eu posso reduzir aqui o tamanho do modelo. Como eu falei, para esse exemplo específico não vai ser algo essencial, mas é importante desde já a gente já ir se acostumando com isso, né? E reduzindo o tamanho dos modelos, tornando a modelagem mais simples, tanto de se criar o modelo, quanto de coletar e analisar os resultados posteriormente. Bom, então, dito isso, eu dividi aqui em 5 partes, tá? E vamos ver agora como desenhar essas 5 partes. A numeração dessas partes aqui
eu coloquei aqui na sequência do que vai ser desenhado. Vou começar aqui com essa parte número 1, tá? Que é a parte que contém aqui aquela dobra que tem bem no canto aqui, onde ocorre a mudança da largura, né? E aqui no Lisa, tá? Para criar um elemento, tá? Uma parte dessas, eu venho aqui em Mesh Tools, aqui Create, eu vou ter várias opções aqui para fazer essa criação. Aí, o Lisa ele tem alguns recursos para nós desenharmos algumas geometrias particulares, digamos assim. Nesse caso aqui, ó, essa parte número 1 aqui, observem que ela pode, vamos imaginar como ela tivesse sido retirada de uma chapa quadrada, né, com um furo no meio. Tá? Então, seria um dos quadrantes dessa chapa quadrada com um furo no meio. No caso, seria uma chapa, essa chapa quadrada teria um lado de 96 centímetros, né? Esse 48 seria, que aparece aqui, seria metade dessa chapa quadrada. Então, uma chapa quadrada com 96 centímetros de lado e um furo com raio de 18 milímetros. Para fazer isso, né, eu vou vir aqui em Mesh Tools, Create, tendo essa opção aqui, ó, Square Plate with Circular Hole, uma chapa quadrada com furo circular. Aí aqui eu vou informar os seguintes parâmetros. A, que é a dimensão do lado, que nesse caso é de 96 centímetros, 96 milímetros, por exemplo, a vírgula, e agora o raio, 18 milímetros. Aí aqui tem algo interessante, ó, que dá para escolher quais quadrantes nós queremos. Isso facilita o nosso trabalho. Eu vou deixar selecionado apenas o quadrante equivalente ao nosso modelo ali, que seria esse de 180 a 270 graus. Tá? Você pode estar se perguntando como é que o programa sabe que eu estou informando em milímetros. Tá? Então, o Lisa ele não tem um padrão de unidades. Então, no momento que nós estamos informando os valores das unidades, nós temos que estar cientes das unidades e depois, na hora de observar os resultados vão ser equivalentes àquelas unidades que nós definimos. Então, eu estou informando aqui as dimensões em milímetros. Daqui para frente, tudo que for relacionado a comprimento, eu vou informar em milímetros. As áreas, né, vão ser, consequentemente, em milímetros quadrados. As tensões vão ser em força por milímetro quadrado, tá? Então a gente tem que estar sempre ciente disso. Tá? Bom, feito isso, posso clicar em OK. O programa automaticamente ele já vem com uma malha aqui pré-definida, tá? Então foi criada a parte 1. Tá? Aqui é interessante apresentar desde já aqui esses botões que ficam aqui na parte superior, tá? Eu tenho esse primeiro que está escrito Select Nodes. Quando eu clico e deixo ele ativo, né, serve para eu trabalhar com nós. Ou, por exemplo, eu posso selecionar os nós. Os nós vão ser esses componentes dos elementos finitos que vão estar aqui na conexão, nas extremidades, né, que vão ser as conexões entre os elementos finitos. Essa segunda opção aqui é para selecionar faces, né, ou elementos bidimensionais. Observe que aqui eu estou criando um modelo, tá? Com elementos bidimensionais. Tá? Então, são elementos aqui são constituídos por, observando os nós aqui, olha, cada elemento finito aqui ó, tem 4 nós nas extremidades. Estou usando esse tipo de elemento, tá? Um elemento com 4 lados e 4 nós. Então, ele vai definir um plano, né? Ele vai estar localizado, ele vai ter um plano, é um elemento plano, que vai ter uma determinada espessura aqui que não dá para observar. Tá? Aliás, eu nem configurei ainda a espessura disso. Tá? Então, primeiro o botãozinho aqui para selecionar os nós. Segundo é para selecionar as faces, nesse caso aqui, como são elementos bidimensionais, vai selecionar o próprio elemento. Esse terceiro botão é para selecionar elementos tridimensionais, que acaba selecionando também os elementos bidimensionais aqui também, tá? Mas nós não estamos trabalhando com elementos tridimensionais. Então aqui para esse nosso caso, como são elementos bidimensionais, o segundo e o terceiro botões têm a mesma funcionalidade. Tá, então voltando aqui ao desenho, né? Eu criei aqui a primeira parte
do meu modelo. Tá? Só que observe o seguinte, vamos considerar aqui a origem do nosso sistema de coordenadas. Eu quero modelar isso aqui considerando que a origem seja esse canto inferior esquerdo aqui. Tá? Aqui no LISA, a origem vai estar localizada onde tem essas três linhas aqui se cruzando, uma na direção X, outra Y, outra em Z. Tá? Então, ou seja, a origem ela está bem no centro do círculo, no centro do círculo, né, que fez esse furo aqui. Então, eu tenho que deslocar isso aqui, tá? De modo que ele fique nessa posição relativa. Tá? Então, vamos observar que o centro desse círculo, tá? Observe que ele está deslocado na direção X a 48 milímetros e na direção Y a 30 mais 48, 78 milímetros. Tá? Então vamos deslocar esse elemento aqui a 48 milímetros na direção X. Tá? Para isso, deixar selecionado aqui para selecionar faces, né? Selecionar tudo aqui. Para mover, eu venho aqui em Mesh Tools, aqui nessa opção, Move/Copy. Essa opção serve tanto para mover quanto para copiar. Se aqui tiver marcada essa opção Copy, né, ele vai fazer uma cópia, senão ele vai simplesmente mover. Então, vou mover na direção X 48 milímetros e na direção Y 78 milímetros. Então, eu clico aqui em Apply. Agora sim, ele está na posição correta que ele tem que estar. Observe que eu utilizei aqui um método específico, né, onde eu criei de forma paramétrica aqui, né, eu já tinha um recurso para criar um trecho, um pedaço de uma chapa quadrada com furo no meio, né, mas eu vou usar um recurso desse tipo apenas para essa parte número 1, tá, porque ela é mais complexa aqui. Tá. Os outros são todos... as outras partes são todas retangulares, então é fácil de desenhar. Vou desenhar de uma outra forma. Vamos desenhar aqui essa parte número 2. Tá? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui para exibir os nós. Vou pegar esses dois nós aqui e vou fazer uma cópia deles, né, na direção X. Afastados aqui a uma distância de 12 milímetros na direção X. Tá? Então, venho aqui, para fazer a cópia no mesmo local onde eu movo, né? Apago aqui, eu não quero nenhum deslocamento Y, apenas 12 milímetros na direção X, e eu vou marcar aqui para fazer uma cópia. Tá? Bom, não criei um elemento, criei apenas aqui nós adicionais. Então, eu vou criar aqui um elemento desse mesmo tipo aqui, né? Elemento com 4 lados e 4 nós, sendo um em cada vértice. Venho aqui, Mesh Tools, Create, e nessa opção aqui, Element. Aí tem vários tipos de elementos. Aqui eu estou utilizando esse Quad 4 aqui. Né? É um elemento do tipo Shell. A tradução literal seria, de Shell seria casca, né? Então elemento de casca, que é esse elemento bidimensional aqui. Tá? E esse quadro, né, indica que ele tem 4 nós, sendo um em cada canto. Então, para adicionar esse elemento, eu vou selecionando os nós aqui. Ó. Eu vou adotar um critério aqui daqui para frente, quando for criar elementos dessa forma, eu começar sempre pelo canto inferior esquerdo e depois vou clicando nos demais nós no sentido anti-horário. Tá? Então, eu começo nesse ponto aqui, depois nesse outro, depois nesse outro, depois nesse outro. E assim eu criei o elemento, tá? Que compõe essa parte número 2. Tá? Aí, de forma semelhante, eu vou fazer para as partes 3, 4 e 5. Eu desenhei aqui todas as partes que compõem o meu modelo. Tá? Para visualizar de frente, aqui eu clico nesse botão bem aqui, onde tem tipo um cubo com uma setinha no meio. Está escrito XY View. Né?
Bom, então eu tenho aqui um desenho inicial do meu modelo e no próximo vídeo eu vou mostrar como fazer os ajustes necessários aqui para a malha, né? De modo que ela fique mais refinada e adequadamente conectada.